Olá pessoal, aqui é a professora Sandra. Eu vou conversar com vocês hoje sobre as próximas etapas que nós vamos desenvolver no projeto educativo. Então, esses são todos os itens, todas as etapas que o projeto educativo vai ter que ter no final. Reparem que essas etapas que estão escritas em preto, nós já fizemos, né? Já praticamente prontas. E o que está em azul é o que a gente vai ter que desenvolver agora. Então, nada do que foi feito anteriormente vai ser descartado. O que a gente vai fazer é agregar, é colocar itens a mais naquilo que já foi desenvolvido na primeira etapa. Quais são esses itens? Então, folha de rosto, que virá depois da capa. Aí, o sumário, só vamos acrescentar o que for necessário ser acrescentado. O resumo, que ao final do desenvolvimento de todo o projeto vocês vão poder fazer. A introdução já está pronta, com diagnóstico e com justificativa, lembrando que o diagnóstico, vocês não utilizaram fontes primárias. Lembra que a gente falou isso na aula presencial? As fontes primárias para elaboração de diagnóstico são aquelas que a gente coleta diretamente com a população, aplicando questionário, observando e tudo mais. Vocês utilizaram fontes secundárias, ou seja, dados oficiais, artigos científicos, etc. Aí vem os objetivos que já foram traçados, né? E finalmente os métodos. Os métodos, no método vai estar incluso o quê? O público-alvo, que nós vamos escrever, o conteúdo programático, os recursos utilizados e o cronograma. Nosso cronograma está praticamente pronto, tá? Aí resultados e avaliação, a conclusão e as referências, que nós só vamos acrescentar aquilo que for pertinente e necessário acrescentar. Então, vamos conversar sobre cada uma dessas etapas. Então, entendendo cada etapa, tem algumas regrinhas científicas que são assim: os elementos pré-textuais são aqueles que compõem a capa, a folha de rosto, o resumo e o sumário. Por que eu estou dizendo isso? Para deixar claro que nos elementos pré-textuais não deve aparecer o número das páginas, tá? Então, não pode aparecer no canto superior numeração de páginas. Isso é uma regra BNT, ok? Nos elementos textuais, a gente tem a introdução, que já está construída com diagnóstico justificativa, os objetivos, o método, que vamos falar de vários itens dele nessa apresentação, a avaliação e a conclusão. Bom, vamos começar com cada um dos itens. Então, o método, a primeira coisa que ele vai ter que ter é o público-alvo, a descrição do público-alvo. Quem é o público-alvo? Aquele público, aquela comunidade, aquela fração da população que eu vou aplicar a minha prática educativa. Então, por exemplo, dei um exemplo aqui, para um exemplo geral, tá? Então, o público-alvo desta prática educativa serão principalmente os discentes universitários da Universidade Paulista, Campus Vergueiro, dos cursos de Humanas e da Saúde. Como essa atividade será aplicada em um local de livre circulação no campus, poderão participar todos os membros colaboradores da referida universidade que tiverem interesse. Lembrando que os discentes são os alunos, né? Então, os alunos universitários que se circularem por lá. Então, é um exemplo de como eu posso descrever. Se vocês forem, a gente não sabe como vai ser, né? Quando voltaremos às atividades, mas se vocês fossem aplicar na semana de enfermagem, a fazer a apresentação lá nos estandes que seriam montados, o público-alvo mesmo ia ser os discentes universitários. Mas cada um pode pegar e, de acordo com o seu tema, tem obesidade infantil, tem suplementação para praticantes de musculação, enfim, tem uma diversidade de temas. Vocês descrevem o público-alvo, a quem se destinaria a prática educativa de vocês, ok? Nos métodos, depois do conteúdo programático, depois do público-alvo, aliás, vem o conteúdo programático. Tá? Então, assim, eu sei que já conversamos sobre isso, né, em apresentação anterior, mas eu acho que vale a pena retomar algumas coisas para desfazer algumas confusões, né?
Então, o conteúdo programático possivelmente é a parte mais importante do projeto educativo, porque não adianta eu estabelecer objetivos, conscientizar, descrever, enfim, e várias outras coisas, se eu não tiver a estratégia educativa para cada objetivo específico. Então, isso tem que estar claro como água. O conteúdo programático, se não estiver alinhado com cada objetivo específico, ele não tem sentido. Então, no próximo slide, eu vou dar um exemplo de como poderia ser apresentado um conteúdo programático em um projeto educativo. Bom, eu pus um exemplo de um único objetivo, uma coisa bem geral, assim, não relacionada a tema de ninguém. Tá? E uma coisa bem atual, né, que está acontecendo, a gente está vivendo muito isso. Eu tenho um trabalho X e desse trabalho, um dos meus objetivos específicos, promover o desenvolvimento de atitudes colaborativas para o trabalho em equipe no cenário atual da pandemia de Covid-19. Olha só, é um projeto, enfim, inventado na minha cabeça, né? Onde eu quero envolver toda a equipe de trabalho, toda a equipe de saúde. E quem faz parte dessa equipe? Né? Enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, como que eu posso promover o desenvolvimento de atitudes colaborativas para o cenário atual dessa pandemia? Né? Como que eu posso fazer isso? Esse é o meu objetivo. Com qual estratégia educativa eu vou trabalhar para atingir esse objetivo? Então, aqui está, tá bom? Algum exemplo, né, de estratégias educativas. Então, para esse objetivo, por exemplo, eu posso distribuir aos participantes folders contendo os protocolos de atendimento ao paciente com suspeita de Covid. Posso apresentar uma simulação à equipe de atendimento de um paciente com suspeita. Então, na chegada do paciente com suspeita, como deve ser feito? A gente pode fazer uma simulação realística sobre isso. E aí eu teria o meu segundo objetivo, onde eu teria que estabelecer estratégias educativas para esse objetivo. Então, isso, se não tiver muito bem delineado no projeto educativo de vocês, está errado, tá? Então, a gente precisa alinhar bem essas coisas. Depois do conteúdo programático, ainda nos métodos, a gente precisa descrever quais serão os recursos utilizados. Recursos tanto humanos quanto materiais e financeiros. Tudo tem que estar descrito, tá? Então, entendam que no nosso caso, os recursos humanos são vocês mesmos, né? Vocês é que vão estar, são os discentes do primeiro semestre do curso de nutrição. Esses são os recursos humanos. Se vocês fossem já profissionais formados, participando de um projeto educativo para valer, seriam os profissionais da área da saúde ou da equipe multidisciplinar, que envolve médicos, nutricionistas, enfermeiros, enfim. Quais são os, quem vai pôr esse projeto para andar? Esses são os recursos humanos. Tá? Em relação aos recursos materiais, é tudo o que eu vou precisar para desenvolver minha prática educativa. Então, esses recursos materiais podem ser cartazes, com cartolina mesmo, pode ser banner, pode ser folder para ser distribuído, pode ser vídeos que podem ser exibidos no laptop ou tablet. Estou falando isso assim, para valer, viu? O que poderia acontecer se a gente eventualmente for apresentar mesmo na praça de alimentação. Então, que recursos que vocês poderiam utilizar? Aqui está alguns exemplos, tem muitas outras coisas. Né? É muito comum os alunos de nutrição fazerem isso também. Degustação de alimentos alinhados com o tema proposto. Muito comum. Então, traz alimentos saudáveis, ou enfim, de pequeníssimas quantidades para degustação, porque o pessoal vai ter um fluxo lá que vai passar. Então, por exemplo, também seria, mas não só isso, teria que ter outros recursos também, como, por exemplo, os descritos acima. Em relação ao recurso financeiro, bom, um projeto para valer, oficial, né?
Então, a gente realmente tem que ter uma planilha financeira com tudo descrito, né? A transparência absoluta do que vai ser necessário de recurso financeiro para tocar esse projeto. No nosso caso, do nosso projeto, o financiamento é próprio, tá bom? Então, vocês poderiam eventualmente descrever gastos fictícios, né? Que poderiam ser utilizados, né? Que teriam recursos financeiros que seriam utilizados para dar andamento a esse projeto. Entretanto, é tudo recurso financeiro próprio, vocês não vão estar sendo fomentados por ninguém. E, finalmente, a avaliação. A avaliação é assim, depois que eu apliquei a minha prática educativa, eu preciso avaliar como está sendo, né? Está sendo bom, está tendo um aproveitamento, e o certo é que a avaliação ocorra em todo o processo da prática educativa, né? Porque um projeto de prática educativa ele vai acontecer numa determinada faixa de tempo. Vai ser uma coisa de um dia, né? Acontece num período de tempo. No nosso caso, se formos apresentar no prazo de alimentação, na semana da nutrição, seria uma noite só. Provavelmente o dia que a nossa disciplina acontece. Então, mas no caso, né, um projeto para valer, a avaliação ocorreria em todo o processo. Então, a gente tem que perceber a reação e a aprendizagem. Então, a reação, perdão, seria o nível de satisfação dos participantes frente à programação, a utilização do conteúdo, a aprendizagem, o grau de assimilação e retenção dos conteúdos abordados. Isso pode ser medido por de testes ou de prova de conhecimento. Não vamos estar aplicando nada disso, né? Aqui eu pus até uma amostrinha de como a gente poderia fazer uma avaliação rápida, né? Como esse quadrinho que está no canto inferior direito, né? Mas, na verdade, não existe outra forma de avaliar que não seja acessando a população ou público que eu estou aplicando minha prática educativa, né? Então, refere-se ao nível de satisfação dos participantes frente à programação. As referências usadas são considerar aquela lista de referências no final do trabalho, são os elementos pós-textuais. Então, as referências ao final do trabalho, elas têm que obrigatoriamente estar no padrão ABNT. Então, para isso, por exemplo, vocês podem consultar o Manual de Normalização sobre Trabalhos Acadêmicos, disponível no site da Unip. É um manual elaborado e está lá disponível para os alunos da Unip. E eu preciso passar também para vocês algumas datas importantes, tá? E o que vocês devem fazer agora, já no mês de abril. Esse trabalho que vocês vão estar fazendo, trabalho escrito, né? Se vai ser apresentado ou não, a gente ainda não sabe, mas a parte escrita, ela vai precisar ser inserida no sistema. Mas vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa é a montagem dos grupos no sistema Unip. O sistema abriu no dia 1º, né? Ele abriu para cadastramento dos grupos no dia 1º de abril e vai até o dia 25 de maio. E o link é esse que está disponibilizado aí embaixo. Então, vocês acessam esse link e vão fazer o quê? Cada grupo vai eleger um líder, e esse líder pega o nome completo e IRA de todos os membros do grupo e vai cadastrar o grupo no sistema. Nesse momento, é só isso que vocês têm que fazer, cadastrar o grupo, mostrar para o sistema da Unip que os grupos estão mostrados. Por quê? Porque posteriormente vocês vão ter que postar o trabalho. A data de postagem do trabalho, ela abre no dia 1º de maio e vai até o dia 25 de maio. Só que, veja bem, o trabalho não pode ser postado sem a nota e a assinatura do docente na capa.
Então, a gente acredita que até lá estaremos de volta, né, às atividades acadêmicas, e aí, dentro desse contexto, eu vou poder estar colocando a nota na capa e assinando. E só aí vocês vão postar o trabalho. Pode ser postado em PDF. A única coisa que precisaria ser escaneada é a capa, que teria a minha assinatura e a nota. O restante do trabalho é postado em PDF. Nesse mesmo link acima que vocês fizeram o cadastramento do grupo. Eu sei que dúvidas surgirão, mas eu vou continuar corrigindo os APS por e-mail, como a gente tem feito, os trabalhos, né, os projetos educativos por e-mail, como a gente tem feito. E na quinta-feira a gente sempre vai estar fazendo um chat, agora com o Zoom associado, para responder mais claramente as questões. Ok? Muito obrigada por tudo, pela atenção, e a gente se vê.